pessoal, o que é sonhar inconsciente de Freud? O que é sonhar premonitoriamente, né? Qual a diferença entre o sonho e a premonição, né? Entre esse sonho estudado pelo Freud, que seria a nossa manifestação do nosso inconsciente durante o nosso sonho, né? Que ele viria à tona, né, de uma certa forma que precisaria ainda de uma reinterpretação, né, de tudo aquilo que está em nós, né, daquilo que tudo que nós guardamos, né, que são as nossas vivências do dia a dia, são as nossas angústias, as nossas frustrações, a nossa rotina de trabalho, o nosso cansaço, né, a nossa sexualidade. Todas essas manifestações podem vir de alguma forma, não necessariamente claras, né, de forma inconsciente através do sonho, né? A gente pode fazer uma leitura disso, né? Isso é o que está dito aí em Freud, isso é o que está dito na psicanálise, né? Mas será que existe outra forma de sonhar? Será que realmente existe o sonho premonitório, né? É importante a gente entender que o sonho premonitório já é uma manifestação até bíblica, né? A gente tem alguns personagens bíblicos, como José do Egito, por exemplo, né? Que sabia fazer premonições, que tinha sonhos, né? Que fazia algumas adivinhações, né, do seu futuro, né? E que ele pôde se tornar uma pessoa importante diante do Império Egípcio, né, diante do reino egípcio, por causa desse dom que ele tinha de interpretar sonhos, né, de saber ler os sonhos, de fazer com que esses sonhos fossem tidos como premonitórios, como um aviso premonitório, né? Nós temos mais aí alguns outros profetas, né, do passado, o caso da Babilônia, por exemplo, né, que a gente tem lá um outro profeta que realmente previa e adivinhava e sabia interpretar principalmente os sonhos, né? E a gente tem uma diferença muito grande entre quem possui mediunidade, né? Quem tem entidades na Umbanda, quem tem entidades no Candomblé, quem tem entidades que se manifestam de formas religiosas, ou pessoas que têm, às vezes, algum guia espiritual, alguém que lhes avisa de alguma coisa, né? Essa mediunidade, ela não é estudada, né? Ela não é, digamos assim, levada em conta, né? Ela não é vista como científica, né? Graças ao momento em que houve essa divisão do mundo entre ciência, o que é ciência, o que é suposição, o que seria levado assim como uma superstição, né? Seria levado como uma coisa popular que não teria valor nenhum. Então as crenças populares, as crenças pagãs também, elas foram deixadas, né, à medida que a religião católica assume esse mundo ocidental, né, à medida também que a religião católica perde espaço para a ciência, né, para a razão, né, também no mundo ocidental, né. Então a gente vai abandonando aos poucos o lado divinatório dos seres humanos, né, o lado natural das pessoas, né, de prever, de sentir, de ter sensações, né. Então assim, aqui eu vou trabalhar principalmente a questão do que é o sonho premonitório, né, do que é esse sonho que não é o sonho do dia a dia, não é o sonho que é a manifestação inconsciente de Freud, né. Esse sonho premonitório, ele se dá principalmente, como eu já falei, em pessoas que têm esse dom da mediunidade, né? Em pessoas que têm esse dom, que muitas vezes não sabe que isso é um dom, né? Que vê coisas que vão acontecer, que sonha com coisas que vão acontecer, ou às vezes que precisam de uma breve interpretação, né? Eu, por exemplo, pessoal,
pertenço a uma família, né, da minha esposa, no caso, porque eu sou órfão, não tenho família. Quando eu casei com ela, a família dela tinha um sonho esquisito que era sonhar com sapatos, né? Eu já falei isso num outro vídeo, né? Quando sonhavam com sapatos, normalmente porque se era um sapato masculino, uma pessoa da família muito próxima, né, do sexo masculino iria falecer, né? Quando sonhava com sapatos femininos, normalmente uma pessoa do sexo feminino, né, muito próxima, iria falecer, né? Eu comecei isso foi introjetado, assim, talvez no meu inconsciente, né? Mas eu comecei a sonhar com sapatos e logo assim, se era um sapato masculino, alguém muito próximo falecia, né? Da família falecia, certo? Feminino, masculino, então o gênero que fosse, alguém desse gênero, uma semana no máximo depois iria vir a falecer, né? Isso foi assim uma coisa que me chamou a atenção para os sonhos premonitórios, né? Então assim, eu como sou um bandista também, né, além de outras religiões que eu estudo, que eu pertenço, né, porque eu estudo todas as religiões, procuro entender, respeitar e ver o sentido de cada uma delas, né, e também utilizar muitas coisas a meu serviço, né, a meu trabalho, tá? Então eu comecei a sonhar com o Zé Pilintra, né? Primeira vez que eu sonhei com o Zé Pilintra, eu estava vindo de Florianópolis, da praia, no verão, né, e eu pertencia a uma casa de religião. E o Zé Pilintra apareceu para mim e me mostrou, né, que fevereiro seria o mês que estava começando, tá? Ele teria muitas coisas aí, surpresas, né, e talvez não tão positivas a me mostrar, né. Quando eu chego nesse mesmo dia, né, eu sonhei na noite, no outro dia, então, né, eu cheguei aqui na minha casa, né, fiz uma viagem de 6 horas, 8 horas, né, e cheguei aqui e eu soube do falecimento de uma irmã de religião nesse momento, tá, pessoal? Isso foi uma coisa que me chocou bastante, porque o Zé Pilintra apareceu, né, se manifestando aí, porque era o regente da casa de Umbanda onde eu estava, né, regente masculino, na linha de Exu, era de Quimbanda, no caso, para quem não entende, era um Zé Pilintra, né, e essa pessoa veio a falecer praticamente quase que dentro desse templo, né, logo após ter saído do templo, então isso também houve um problema sério lá com o templo. Bom, mais tarde então eu sonhei novamente com o Zé Pilintra apareceu para mim, tal, né, cuidando, tipo assim, cuidado com a malandragem, né, e foi aprontado alguma coisa para mim, assim, nesse sentido de malandragem, né, de armação, logo em seguida, né, e eu já estava meio que, quando eu sonhei com ele, eu já fiquei meio que precavido para que essas coisas pudessem acontecer. Então assim, pessoal, esse é um sonho premonitório, é um sonho quando o teu guia chega, se manifesta, às vezes ele não vai te falar o que está acontecendo, mas ele se prepare, porque ele pode ser tanto um guia que vai te avisar coisas boas, né, quanto coisas ruins. Isso depende da forma como você estabelece essa comunicação com ele, né? É um sonho que te avisa de algumas coisas, né? Mas existem sonhos que são sem nenhum tipo de entidade chegando em ti e que te mostram coisas que vão acontecer e essas coisas acontecem. São os sonhos mais raros, são os sonhos quase impossíveis de acontecer, né? Mas eles acontecem também, né? A gente tem alguns exemplos aí, né? Pessoal, nem sempre sonhar com cobra, sonhar com aranha, sonhar com coelho, sonhar com macaco, sonhar com sei lá o que, significa aquilo que todo mundo já fez uma convenção, né? Olha, você sonha com cobra, então você provavelmente vai ser traído, cuidado onde você anda, né? Não quer dizer isso, né, pessoal? A cobra nem sempre é esse sentido, né? A menos que a cobra represente uma entidade, por exemplo, como a cobra coral, né, que representa Xangô na Umbanda, daí a gente já tem uma outra interpretação das coisas, né? Mas os sonhos podem ser um aviso, sim, ele não é só uma manifestação do inconsciente, né? Ele não é só aquilo que você viveu no dia a dia, né? Não é sonhar, por exemplo, que está voando, né, que na minha interpretação significa que você
está leve, que está se libertando de algumas coisas, ou de que você quer se afastar dos seus problemas, né? Pode ser isso, essa é uma interpretação para o sonho de quem está voando, né? Eu, às vezes, muitas vezes também sonho com dentes que estão moles ou estão caindo da minha boca, né? Normalmente esses dentes que estão moles, estão caindo, significam problemas à vista também, né? Significam que eu estou com muitos problemas a serem enfrentados, né? E que eu poderei futuramente enfrentar problemas, né, sérios, incomodações sérias com pessoas, né? Mas também pode ser uma manifestação do inconsciente, né, de outra forma, tá? Como eu já expliquei, o sonho só vai ser premonitório se você tiver uma mediunidade desenvolvida, se você tiver essa capacidade de querer prever as coisas que vão acontecer. Se não, os sonhos praticamente premonitórios serão aqueles com as suas entidades, serão aqueles que o teu anjo da guarda vem te avisar, né? Que o teu guia espiritual vem te avisar, não interessando de qual linha religiosa ele pertença, né? Mas isso sim pode ser um sonho premonitório, né? Mais claro. Embora certas simbologias, né? Como eu falei do sapato, por exemplo, né? Ela pode significar alguma coisa, né? Ela pode ter um significado desde que você combine, né? É a mesma coisa que você jogar tarô. Você joga tarô e a partir do momento que a roda da fortuna, né, a carta 10 do tarô, passa a ser uma mudança, uma transformação, né? Toda vez que você tira essa carta, alguém que está tirando, a consulente que está na sua frente, vai passar então pelo fim de um karma, pelo começo de um novo ciclo, né? O fim de um ciclo, o começo de um novo, né? Por uma renovação, uma transformação, uma mudança, né? Por sorte, né? Por necessidade de mudar, né? Então ficou combinado, ficou significado naquela carta que aquilo ali seria isso, né? Mesma coisa que o sonho, você sonha com sapatos, então você meio que combina que toda vez que você sonha com sapato é a morte de alguém, certo? Né? Então depende das combinações que você faz, né? Mas nem tudo nesse mundo está explicado, pessoal. Não existe ninguém que possa explicar o ser humano por completo. Não existe ninguém que possa explicar o inconsciente, porque até essa palavra já diz, né? Inconsciente é algo, é um mundo, né? Quase como o cosmos, quase como o universo, né? É um mundo que é muito maior do que nós imaginamos, porque eu acho que é um mundo sem finitude, tá certo, pessoal? Então se inscrevam no meu canal, mandem perguntas, tá? Tô aí para responder, tá? Se for necessário, marque uma consulta comigo, tá? Pelo tarô, tá bom? Um abraço a todos, tchau!